Olá, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, amada seja a Virgem Santíssima, nossa Mãe querida e o nosso modelo de virtude. Nós vamos aí dar continuidade aos nossos estudos sobre o nosso livro A Satisfação de Todo Desejo, este caminho espiritual para nos aproximarmos mais aí da via mística, da nossa união com Deus, né? E nós entramos então no capítulo 6. O capítulo 6 é a luta contra o pecado. Como eu havia falado para vocês, quem vai nos acompanhar nessa jornada, né? Quem está sendo nos apresentado agora é um santo que desenvolveu um método assim também de, assim como Santa Teresa de Jesus no Castelo Interior, São João da Cruz nas noites escuras, Santa Teresinha do Menino Jesus na Pequena Via. Aí nós temos agora São Francisco de Sales através do seu manual ali da vida devota, né? Então, assim, agora nessa primeira aula, nesse momento, nós vamos conhecer um pouquinho quem é São Francisco de Sales, né? Algumas pessoas já conhecem, outras podem conhecer muito pouco. E como nós falamos que o Dr. Ralph que traz nessa metodologia desse livro, um compilado de todos esses santos, da via de cada um desses santos, simplificando para que possa chegar na nossa história, na nossa vida também, vale a pena então a gente escolher este caminho escolhido por São Francisco de Sales, né? Mas afinal, quem foi São Francisco de Sales? São Francisco de Sales, ele nasceu em 21 de agosto de 1567 na França. Mais um santo aí francês, né? Tantos e tantos foram os santos que nasceram nesse berço dessa nossa irmã primogênita, né? Conhecida como a primogênita da igreja, porque foi onde primeiramente abraçou a fé. E quando nós estudamos Santa Joana d'Arc, nós entendemos a importância da França, politicamente falando, para que o cristianismo se expandisse, né? E é tão triste a gente ver tudo que está acontecendo hoje na França. Mas São Francisco de Sales era mais um desses grandes santos franceses, né? E ele nasceu no ano de 1567, ali na região que é perto da fronteira com a Suíça. Ele foi o primogênito de 13 filhos, dos quais 5 morreram ainda bebê. Ele tinha um pai que era um pouco mais idoso, né, mais velho assim, e uma mãe jovem, muito jovem, né? Só que ele nasceu num berço extremamente católico, sua família era extremamente católica e ele teve uma boa instrução católica. E não só católica também, né, mas ele também teve uma ótima educação, uma educação de qualidade. Ele estudou no Colégio Jesuíta de Paris e era fluente em latim e francês. E o santo também ele era perito nas artes de nobreza, hipismo, esgrima, dança. Além disso, ele estudou direito e teologia na Universidade de Pádua e recebeu o título de doutor aos 24 anos. A Universidade de Pádua era uma enorme universidade cosmopolita com mais de 20 mil alunos. Foi lá que São Francisco adquiriu o conhecimento que lhe permitiu levar uma vida de santidade em meio ao mundo, conhecimento que ele mais tarde aprimorou de forma detalhada em sua famosa obra Introdução à Vida Devota. Sua outra grande obra é o Tratado do Amor de Deus, que apresenta uma descrição detalhada dos estágios mais avançados da jornada espiritual, né? Quando ele concluiu seus estudos, ele recebeu um título de nobreza e ofereceram para ele uma senadoria no Senado de Chambéry. O pai de São Francisco de Sales, então aos 70 anos, havia escolhido uma jovem de 14 anos para ser a esposa do filho, oferta que ele recusou, pois já estava ali sentindo chamado ao sacerdócio, né? E aí ele seguiu a vida sacerdotal, tudo. Após a sua ordenação, ele foi designado para um local, para uma região ali próximo de Genebra, que estava no domínio dos calvinistas. O próprio bispo da região, ele não podia ficar em Genebra, ele tinha que ficar exilado em uma outra região, né, de Annecy, ali na região da França mesmo, porque com esse domínio protestante, nessa época em que eles
que viviam ali, a influência protestante era muito grande. Então, depois de Lutero, aí teve os anglicanos e todos os outros, e Calvino também, né? Calvino, ele fez ali uma grande obra de desconstrução da fé, onde muitas pessoas ele caíram, né? Foi um cisma muito grande. E ele foi designado para essa região onde o calvinismo ele era muito forte. Então, nos seus estudos bibliográficos, nós vemos que ele tentou de todas as formas trabalhar para a fé, mas sofreu muita hostilidade. Várias vezes ele tinha que fugir porque queriam bater nele, né, espancá-lo, mas ele tentava de alguma forma manter um bom relacionamento com os calvinistas através do respeito e através da forma politicamente correta ali, para ele conseguir fazer o seu trabalho. E dizem que ele foi até o sucessor de Calvino na ocasião, e pediam, né, ele tinha o intuito de querer converter, né, o sucessor de Calvino. Não conseguiu esse feito, mas ambos se respeitaram muito, né, ambos ali estabeleceram um mútuo respeito, e por causa disso ele conseguiu autorização para que ele pudesse falar publicamente, porque os católicos eram totalmente banidos ali, né, então para que ele pudesse falar publicamente, para que ele pudesse fazer discursos e até pregar de alguma forma, e onde ele então incansavelmente ia lá e fazia escrito às mãos panfletinhos que ele entregava para as pessoas, colocava debaixo da porta, e assim numa grande entrega de vida ele conseguiu voltar a estabelecer várias paróquias ali na região de Genebra, fazendo com que o povo se reconciliasse com a igreja, né? A essa certa altura, o Papa Clemente VIII convidou São Francisco de Sales para ir a Roma participar de um debate teológico com os teólogos de lá. O desempenho do santo foi tão bom que ele foi nomeado bispo coadjuntor de Genebra e acabou assumindo a sé da cidade por ocasião da morte do bispo anterior, né? Mas ainda assim ele não conseguiu se estabelecer em Genebra, porque apesar do bom relacionamento deles, tinha também as questões políticas, né, que envolvia essa questão dos calvinistas, dos protestantes, e ele teve que manter ali a sua sede ainda como no exílio católico de Annecy, né? Em uma missão a Paris, São Francisco de Sales entrou em contato com os escritos de Santa Teresa d'Ávila, que havia morrido apenas 20 anos antes, e cujos carmelitas reformados estavam fundando um convento na França. Ele também teve uma oportunidade de realizar os exercícios espirituais de São Francisco de Santo Inácio, e através desse contato com Santa Teresa e dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, ele foi entendendo aquilo que ele já sentia no coração, que era pouco falado naquela época e foi iniciado muito ali por Santa Teresa, que todos são chamados à santidade, né? Os escritos propriamente ditos de Santa Teresa eram destinados para suas monjas, né? Muitos ali do que se falava da via mística, da via de santidade, era para um público ali longe dos leigos, né? Alguém que dedicava uma vida mais totalmente para a religião. Mas ali com São Francisco de Sales, quando ele foi fazendo os exercícios espirituais, quando ele foi vivendo a sua vivência como bispo, quando ele foi trazendo a sua missão mais ali para o âmago ali do seu povo ao seu redor, ele foi entendendo isso, que o chamado à santidade ele era universal, era para todas as pessoas, né? E aí nessa ocasião ele também conhece Joana Francisca Chantal, né, que era uma mulher casada que tinha ficado viúva, e após a morte do marido ela começou a trabalhar com o santo na criação de uma nova ordem religiosa chamada Ordem da Visitação. Eles queriam que essa ordem
recebesse permissão para que eles fossem de casa em casa, né, e pudessem auxiliar muito mais a vida dos leigos também. No entanto, as regras de vida religiosa da época exigiam que as monjas ficassem enclausuradas, né? Então, em 1609, o santo publicou a sua Introdução à Vida Devota, que tem uma circulação até os dias de hoje, onde ele fala sobre essa devoção, né? E depois de passar por diversos problemas de saúde, São Francisco de Sales morreu de um derrame no dia 28 de dezembro de 1622, aos 55 anos de idade. Foi canonizado em 1665 e declarado doutor da Igreja Universal em 1877. Até a época de São Francisco de Sales, padres, freiras e monges escreviam a quase totalidade dos seus livros sobre a vida espiritual, conquanto essas obras tivessem mais informações úteis para os leigos e seus escritores, geralmente tentassem fazer uma associação entre o que estavam escrevendo, a vida laical, elas eram específicas à vida religiosa. São Francisco de Sales, por sua vez, decidiu escrever um livro especialmente para pessoas que viviam no mundo, né, que eram aquelas pessoas que ele dirigia, né, as pessoas que ele ajudava. Então foi onde ele escreveu o tratado ali da vida devota, onde ele vem explicar o que é essa vida devota. E ele declara os propósitos dele com toda clareza, dizendo assim: até hoje, quase todos aqueles que escreveram acerca da devoção estiveram preocupados em instruir pessoas completamente retiradas do mundo, ou ao menos ensinar uma espécie de devoção que leva a este total afastamento. Meu propósito é ensinar aqueles que vivem em vilarejos, na família, na corte, ou por sua condição de vida são obrigados a levar uma vida comum quanto às aparências exteriores. O que São Francisco quer dizer com devoção? Na realidade, quando ele fala da vida devota, ele está falando da vida fervorosa, comprometida, uma vida direcionada ao crescimento da santidade. Estudaremos as definições que o santo apresenta. Primeiro, ele faz o possível para mostrar o que a verdadeira devoção não é. Assim como São Francisco de Sales preocupa-se com as distorções encontradas na compreensão popular da vida devota, distorções essas que podem chegar a promover uma espiritualidade falsa. O santo prossegue demonstrando que alguém pode dar dinheiro aos pobres, mas não perdoar seus inimigos, ou perdoar os seus inimigos, mas não pagar as próprias contas, salvo-se compelido a tanto pela lei. Seu argumento é que a devoção ou santidade não consiste principalmente em práticas exteriores de piedade, mas em um coração que se transformou em amor e justiça. Então ele vem mostrar esse caminho do crescimento na virtude. É muito lindo o livro dele, eu já li assim, o Tratado da Vida Devota, né, e a gente vê o quanto que ele quer nos mostrar que apenas que para que cresçamos na intimidade com Deus, nós precisamos crescer também na nossa prática, na nossa vida social, através das virtudes e de demonstrar ali o próprio Cristo, né? São Francisco de Sales insiste que a verdadeira devoção deve alcançar todas as áreas da nossa vida. Portanto, a verdadeira devoção não é apenas uma questão de realizar práticas espirituais, mas de colocar toda a nossa vida sob a autoridade de Cristo. São Francisco é conhecido por seu lema: vive Jesus, vive Jesus. Com isso, ele faz um convite a Jesus para que viva e reina em nossos corações para todo sempre. Como veremos mais adiante, as Escrituras e todos os nossos escritores deixam claro que a verdadeira espiritualidade ou devoção é caracterizada pelo amor a Deus e o amor ao próximo. Logo, as duas coisas não podem estar separadas sem que exista uma séria distorção. Nesse sentido, um dos maiores desafios que a Igreja enfrenta hoje, como destacou o Concílio Vaticano II, é a separação entre a fé e a vida cotidiana, ou, como bem expressou o Papa Paulo VI, a separação entre a fé e a cultura. Depois de definir o que a verdadeira devoção não é, São Francisco de Sales apresenta sua própria definição ímpar.
Quando ele, o amor divino, chega a um grau de perfeição que nos faz não só praticar o bem, mas praticá-lo com cuidado, frequência e disponibilidade, passa a ser chamado devoção. Olha só, né? Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Quando o amor divino chega a um grau de perfeição que nos faz não só praticar o bem, mas praticá-lo ali com diligência, né? Com cuidado, frequência e disponibilidade, isso então passa a ser chamado devoção. Ou seja, devoção é a vida fervorosa, como ele também dizia, né? Devoção é tão somente aquela agilidade e vivacidade espiritual com que a caridade opera em nós, ou cujo auxílio trabalhamos com rapidez e amor. A pessoa deve ter muito fervor e disponibilidade na realização de ações caridosas. Ele nos incita a fazer depressa e com amor o maior número possível de obras de bondade, tanto as que recebemos ordens de fazer, como as que não são meramente aconselhadas ou inspiradas. Como um homem de boa saúde, a pessoa não apenas caminha, mas corre e salta adiante no caminho dos mandamentos de Deus. Mas ainda, ela avança e corre nas trilhas de seus conselhos e inspirações celestiais. Então é essa a definição que São Francisco de Sales nos dá, né, sobre essa vida devota. E para que possamos atingir os graus e adquirir essa vida devota, ele vem como caminho todo ali, né, do crescimento nas virtudes, também no afastamento do pecado, né? E é isso que nós trataremos então na próxima aula, onde ele fala a primeira expiação, que é o pecado mortal, e depois disso, né, nós irmos tirando sobre nós o gosto pelo pecado, até atingirmos o trabalho em nós para sairmos do pecado venial e assim por diante, né? E aí a gente vai mergulhando cada vez mais nessa grande graça que Deus tem para nós, para que nós possamos satisfazer os nossos desejos, pelo qual o nosso fim último nos destaca, né? Que é conhecer, amar e servir a Deus de todo o nosso coração, né? Então que a Santíssima Virgem Maria, que o Espírito Santo nos ajude e que São Francisco de Sales, como mais um desses santos que nós estamos trilhando nesse caminho, também esteja conosco, nos intercedendo, iluminando e trazendo para nós os seus ensinamentos. Eu acho isso uma graça muito boa, porque cada um de nós às vezes pode se identificar com um tipo de santo, né? Eu tenho uma identificação muito grande com Santa Teresinha. Há muitos anos atrás estudei bastante Santa Teresa, amo Santa Teresa, acho lindas as obras de Santa Teresa. Tive um pouco mais de dificuldade de São João da Cruz, apesar de admirar e ter momentos ali profundos com os poemas e ensinamentos de São João da Cruz, mas parece que quando leio Santa Teresinha, o véu assim se rasga, né, da simplicidade, da forma como nós podemos crescer em santidade através da nossa vida cotidiana e diária. Assim também nós podemos entender como São Francisco de Sales, né, algumas pessoas podem encontrar nele uma identificação maior através dos seus escritos, a sua forma de explicar. São Bernardo de Claraval, Santo Agostinho, ou seja, na escola dos santos nós temos um caminho seguro para, segundo também a nossa natureza, nos inclinarmos, nos esforçarmos e atingirmos essa santidade que é para todos nós, que é a potência máxima do nosso coração. Não somos chamados a viver na mediocridade, somos chamados a ir para as águas profundas, somos chamados a viver intensamente aquilo que Deus tem para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.